Olá, seja bem-vindo ao dia número 100 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Meu Deus, 100 dias, 100 reflexões, 100 dias lendo a Bíblia. Eh, e que possamos conhecer o Pai com mais profundidade, que tudo que nós lemos nos leve a conhecer o nosso Pai, que é perfeito. Quando o Senhor me falou para dar esse título este ano, o Senhor me falou muito sobre paternidade. Os meus filhos não sabem quem eu sou. Os meus filhos não sabem o pai que têm. Então, meu objetivo aqui, com a graça de Deus, é que você saiba que o único pai que você precisa é o pai perfeito, é o pai das luzes. Porque ao conhecer este pai que é perfeito, ele faz nova todas as coisas. E aí já não interessa mais quem foi que te criou, quem foi que te colocou no mundo, não interessa. Ele cura todas as coisas. E hoje estamos no Evangelho de Lucas, né, o penúltimo capítulo, que é o capítulo 23, e a partir do verso 26 nós lemos. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, é, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Uau, né? Uau. É interessante que muitas pessoas usam essa passagem aqui para falar, né? Olha lá, mesmo ladrão, né? Ali na cruz, ele vai estar com Jesus no paraíso porque ele reconheceu Jesus. Cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Porque assim, é, a- nós temos que ler a Bíblia toda e entender a Bíblia toda. E não viver de versículos isolados. Amém, igreja? Amém. O que nós sabemos desse ladrão na cruz? Nada. Só que ele estava sendo punido. Nós não sabemos do coração dele, da vida dele. Mas, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas usam este versículo para falar assim: uma vez que eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, só e somente por isso eu vou para o céu, eu vou para o paraíso. E não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia, o tempo todo, inclusive Jesus foi o que mais falou sobre isso, que somos recompensados segundo o nosso ato, ok? Ou seja, crer que Jesus é o Salvador tem que andar de mãos dadas com uma vida de santidade. E por que eu falo do ladrão da cruz? Porque
este trecho não nos traz o conhecimento, se ele se arrependeu dos seus pecados e viu em Jesus o Salvador que ele tanto precisava. Mas Jesus viu tudo isso e disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Né, que ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala: vamos. Mas a gente não conhece o profundo. Mas por ler a Bíblia toda, eu te falo que não existe vida com Jesus sem arrependimento. Então, se você aprendeu alguma coisa aí na escola bíblica que fala: ei, basta você falar que Jesus é filho de Deus, o diabo também fala, tá? Deixa eu te contar. O diabo, ele sabe porque ele sabe mesmo que Jesus é o filho de Deus e ele já está condenado no inferno mesmo. E Jesus, né? Não, já era pro inimigo, já era. Mas nós precisamos ter essa maturidade de não importa, mas não importa, assim, nós devemos ser mais responsáveis com o nome de Jesus, com a pessoa de Jesus, ao confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, porque a sua vida no dia a dia precisa revelar isso, para que você não venha na última hora, no último suspiro, pendurado numa cruz, falar então, né? Jesus, já que tu é filho de Deus, me salva. Então, constantemente, existem esses dois tipos de crente. Um que fala, ué, Jesus, você pode fazer, por que que você não me salva? Me salva aí, Jesus. Poxa, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa tão boa, Jesus, me salva, né? Aí existe o outro crente que fala assim, uau, Jesus, lembra-te de mim, Jesus. Eu sei quem você é. Eu sei que com uma palavra sua eu sou salvo. Eu só preciso de ti, Jesus. Só preciso que você olhe para mim, porque eu já sei quem você é. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses dois tipos de crente. E entre um e outro, seja um filho de Deus que se arrepende dos seus pecados e realmente, intencionalmente, tem uma vida em santidade. Uma vida que honra a Deus. Porque Jesus sabe. Jesus sabe quando você está querendo barganhar com Ele, ou quando o seu coração está 100% rendido a Ele. Eu creio, por conhecer as Escrituras, que este ladrão que falou para Jesus, lembra-te de mim, ele estava com o coração arrependido dos seus maus feitos, e ele sabia que Jesus poderia, naquele último minuto, fazer tudo novo na vida dele. Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, cuidado para você não ser esse zombador que fala: ué, Jesus, me salva, eu sou tão legal. Isso é zombar de Deus. Ué, você não é o Cristo? Cadê o seu poder? Mas, na verdade, a nossa salvação está em nos render e falar: uau, tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo, o Todo-Poderoso, que pode me salvar. Ainda que eu morra, eu viverei, porque é isso que a tua palavra diz. E ali, né, no verso 44, nós continuamos lendo, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Imagina ficar 3 horas inteiras no meio do dia com trevas. Porque assim, nós conhecemos a escuridão da noite, agora as trevas. Um lugar onde ninguém enxerga nada durante 3 horas. Uau, uau, uau. Verso 45, o sol deixara de brilhar por 3 horas seguidas, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Ah, o véu rasgou do santuário, ninguém fez nada. Então imagina, a terra coberta de trevas, ali o santuário do Senhor, o templo do Senhor, ali tinha um véu, aquele véu foi rasgado. Verso 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ah, gente, tendo dito isso, expirou. A última palavra, a última frase de Jesus é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele não estava ali lamentando,
Jesus não estava reclamando, mas ele estava entregando a quem ele pertencia 100%. Muitos dos nossos problemas começam porque nós não entregamos absolutamente tudo para Deus. Deus pode fazer tudo novo quando nós entregamos completamente a Ele. Então, depois de um período de trevas, Jesus entregou tudo, o seu espírito para Deus. Não espere você chegar nas trevas profundas para entregar tudo para Deus. Entrega hoje. Verso 47, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no meio do peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu, pediu o corpo de Jesus, então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Bom, eu falo muito aqui sobre obediência porque é algo que o Senhor sempre ministra ao meu coração. Mas assim, eles fizeram tudo. Eles obedientes a Deus, pessoas tementes ao Senhor. Aconteceu tudo aquilo. E aí, quando foi no sábado, o dia do descanso, eles foram descansar. Agora imagina, você vê o Senhor e Salvador sendo crucificado, morto, foi sepultado, foi colocado lá, foi sepultado. E elas falaram assim, todos eles falaram assim: agora nós vamos cumprir o mandamento, nós vamos descansar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que maravilhoso, que maravilhoso. Eu oro a Deus para ter esse descanso absoluto, porque eles tinham visto o seu Salvador. Então, pela fé em Deus, eles iam fazer ali todo o ritual, né, de sepultamento com tudo mais, né, de especiarias e etc, e etc. Mas por ser o sábado e por eles terem o entendimento que Deus falou assim: guarda o sábado é meu. E Jesus também guardava o sábado, tá? Deixa eu só falar, né? Jesus era judeu, né, gente? Ai, meu Deus. Mas continuando. Ai, ai. É, cumprindo o mandamento, em obediência, eles descansaram no sábado. Eu fico pensando quanto eu e você, por muito menos, a gente não descansa, a gente não entrega tudo para o Senhor. Então, no meio do tempo ali, no meio do desespero, a terra tinha sido coberta por trevas, o véu do santuário tinha rasgado, todo mundo, gente, é, imagina, foi uma loucura total, assim, porque realmente o sobrenatural se tornou palpável naquele momento. E eles foram descansar em obediência a Deus. Qual foi a última vez que, em obediência a Deus, você descansou? O descanso é, é um ato de obediência. Está no meio do caos, né? Eles poderiam muito bem ter virado e falado assim: Deus, deixa eu te contar. Eu acho que o Senhor não está sabendo, mas o teu filho, o Cristo, morreu, tá? E nós vimos que ele morreu. Ele morreu mesmo, de tá mortinho. Pegamos no corpo dele e ele morreu. E o único que poderia ressuscitá-lo era ele mesmo, e ele morreu, né? Porque Jesus gostava de estragar velório, ressuscitava todo mundo, né? Então, assim, né? Eles poderiam ter virado para Deus e falado assim: então, Deus, o único que poderia ressuscitar ele era ele mesmo, mas ele morreu.
e estamos aqui desesperados, então não vamos descansar, não vamos guardar o mandamento, porque não é hora para isso. Mas não, em obediência a Deus, eles descansaram, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, minha palavra para você hoje é: eu não sei qual é o deserto que você está passando. Você pode estar vendo um Jesus imóvel na sua vida. Talvez hoje você esteja enxergando um Jesus que está morto e sepultado. Você olha para a sua situação e fala: não tem jeito, o véu rasgou, tá? É só trevas que acontecem aqui, não tem jeito. Como que eu vou descansar nessa situação terrível? E Deus fica falando assim para você: descansa, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ah, como eu amo esse versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus manda te dizer hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai descansar, vai dormir. Aos seus amados dá enquanto dormem. Gente, por isso que eu amo dormir. Olha aí, quanta bênção tem enquanto a gente dorme. O maior tormento que o inimigo faz na sua vida é tirar o seu sono, o seu descanso. Fazer você ficar aí todo atormentado, pensando: ó, não tem jeito não, Jesus está morto. Quem podia fazer o milagre não está podendo. Aí você vai e limita o poder de Jesus na sua vida. Para, ele ressuscitou, ele está vivo. Hoje ele faz muito mais milagres do que antes. Por quê? Porque Jesus fala: em meu nome farei sinais ainda maiores. Ai, gente, eu quero muito viver esse tempo de que em nome de Jesus eu farei coisas ainda maiores. Está na hora de você conhecer o Cristo vivo, face a face. Saber que ele não está morto, sepultado, que ele não é indiferente à sua situação, às suas trevas, às suas dores. Muito pelo contrário, mas você não acessa este sobrenatural, você não vive o sobrenatural, não vive o milagre do impossível porque você não descansa, porque você não obedece. Receba. Se você entender o descanso que há na obediência, você vai mudar completamente a sua vida. Não porque você é o cara que obedece, mas porque você conheceu a Deus completamente, o Deus do impossível, o Deus do descanso, que no meio do tempo, no meio do desespero, no meio do caos, coloca para você um dia de descanso, para que você saiba que há um Deus que cuida de você o tempo todo. Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente às suas trevas, muito pelo contrário. Mas você não percebe a presença do Senhor porque você não descansa. As mulheres que acompanharam toda a crucificação, que lamentaram, que choraram, as mulheres que Jesus falou assim: olha, chorem por vocês mesmas, não chorem por mim, eu estou de boas, porque eu estou em obediência. Chorem por vocês mesmas. Essas mulheres que acompanharam tudo. José de Arimateia falou assim: eu não concordo com essa crucificação, com essa injustiça. Ele que preparou tudo, falou assim: não, mas agora eu, eu fiz a minha parte, agora eu vou descansar. Em obediência, Senhor, eu vou descansar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E qual foi o resultado do descanso? Tarana. O resultado do descanso foi quando elas voltaram para ver Jesus, elas encontraram Cristo ressurreto. Este é o resultado quando você descansa no Senhor. Você contempla Cristo ressurreto na sua vida e fala: Ele está vivo. Ah, descansei, obedeci, fortaleceu a minha fé e agora os meus olhos te veem. Ah, como é bom ver Jesus. Que nesse tempo você possa descansar por obediência. Eu falo, né? Eu não aguento ver crente falando para mim: ai, eu tenho um ataque de ansiedade. Cadê o descanso? Gente, crente com burnout não é de Deus. Ai, eu tô com burnout. Ah, é? E cadê o descanso? Cadê o equilíbrio?
A vida do crente, a vida do filho de Deus é um chamado a o equilíbrio, é um chamado do descanso. E o que eu conheço de gente que fala: "Ai, Deus aboliu o sábado", eu não sei em qual Bíblia que está escrito que Deus aboliu o sábado, não sei. Em que momento Deus aboliu o descanso, porque ele não me avisou, tá. Eu vou te falar, Deus não me avisou, eu continuo descansando. Amo. Ai, eu continuo, gente, o versículo da minha vida é esse: "Aos seus amados dá enquanto dorme". Ai, como eu amo dormir. Mas, meus queridos, você que me ouve, eu quero falar para você: descansa. Descansa em obediência. Só descansa quem sabe quem é Deus. Se você não consegue descansar, tá na hora de você ir mais fundo no conhecimento do Senhor. Tá na hora de você ir mais fundo na fé que você diz que tem em Deus. Diz que tem, porque descanso descanso é a prática da fé, só descansa quem sabe quem é Deus. Eu sei quem é o meu Deus, então eu posso descansar, porque Ele está no controle de todas as coisas. É o Senhor que me guarda seguro no meio dos meus inimigos. É o Senhor, é o Senhor, é o meu Pai. Então descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor. No meio da tribulação, descansa no Senhor. Porque quando você despertar, quando você sair desse descanso, você verá o Cristo ressurreto, você verá um milagre na sua vida. Então vá fundo no descanso, para a honra e glória de Deus. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor, eu oro neste momento pelos meus irmãos que têm passado por tanta tribulação, Pai. Que esta palavra realmente ganhe vida no coração deles e que eles venham ter uma vida, Pai, uma vida relevante em Ti, uma vida para Ti, uma vida no Teu temor, uma vida de descanso, descanso em saber quem o Senhor é. Que possamos, ó Pai, viver o princípio do sábado, que possamos descansar em obediência a Ti, para viver o impossível. Nos abençoa, Senhor, com esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém.